Rony vem pro Corinthians e Tioca vai por empréstimo pro Torino. Bora conversar um pouquinho? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Caso tu sejas novo ou nova por aqui, prazer. Eu sou Bianca Molina, sou jornalista, repórter, setorista do Corinthians. Acompanho o dia a dia do clube pela TNT Esportes Brasil e agora estou aqui também começando esse projeto de canal de YouTube. Não repara, te aproxega, te inscreve. E se no final desse vídeo, só no final desse vídeo, sem compromisso, se tu tiveres gostado dele, deixa o teu like. Se tiver gostado muito ou se entender que faz sentido, manda para alguém que ajuda bastante. E se ainda estiver disponível aí a opção de hypar, hypa, assim o YouTube entende que tu gostaste e ele passa a divulgar para pessoas que muito provavelmente ainda não conheçam aqui o canal. Eu sei que tem um limite aí de 3 por semana, mas se tiver como, hypa que ajuda bastante. Estou aqui em Rio Claro, no Benetton, onde o Corinthians enfrentou o Velo Clube pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Vitória no finalzinho por 1-0, gol do Yuri Alberto, o segundo gol dele na temporada. Aliás, no momento ele é o artilheiro, mais uma vez, do Corinthians. Foi o artilheiro em 2024, em 2025 será-se mais uma vez o camisa 9 brilhando. O técnico Dorival Júnior deu uma mexida na escalação, a gente sabe que isso vai acontecer, né? Nesse primeiro momento de 2026, por conta de um calendário bastante robusto. O Corinthians já estreia no Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira. Domingo já tem Supercopa do Brasil contra o Flamengo, então muitos dos titulares poupados. Destaque para a estreia de Pedro Milans, atuou na lateral direita do Corinthians. Então os 3 reforços que já chegaram, os 3 já atuaram, Gabriel Paulista e Matheus Pereira em 3 oportunidades, o Milans agora pela primeira vez. Bom, Caio César está muito bem encaminhado, chegando ao Brasil agora nessa segunda-feira, vai passar por exames médicos, ali uma burocracia final para assinar um contrato de empréstimo até o final do ano e aí ser anunciado como novo jogador do Corinthians. Vocês sabem, os trâmites eles demoraram um pouquinho mais, né, nos casos de Gabriel Paulista, Matheus Pereira e também Pedro Milans, então a ver quando ele vai ficar disponível do técnico Dorival Júnior, pensando que essa era uma das principais peças que o Dorival pedia desde abril do ano passado, né? Um jogador de velocidade para dar um pouco mais de amplitude, um jogador que tem uma característica ali de jogadas individuais. Então, Dorival Júnior está na expectativa, o torcedor também, para entender como o Caio César pode acrescentar ao elenco do Corinthians. Bom, Rony, não sei se vocês foram impactados, mas virou notícia nesse sábado. O Everton Guimarães, que é um jornalista de referência, especialmente do estado de Minas Gerais, trouxe a informação de que o Corinthians estava praticamente fechado com o atacante do Atlético Mineiro, com passagens e títulos conquistados pelo Palmeiras, para muitos, inclusive, um ídolo, né, de um dos grandes rivais, talvez o maior rival do Corinthians. O que eu tenho de informação? Hoje não tem nada nem perto do Corinthians contratar Rony, muito por uma questão financeira. O Galo quer algo na casa ali dos 4, 5 milhões de euros pelo jogador, o que daria um valor superior a 25 milhões de reais. Hoje, fora do cenário de possibilidades financeiras do Corinthians. A gente sabe que o Corinthians está num momento com um teto financeiro estipulado, há um entendimento interno de que o clube não pode fazer loucuras. Logicamente, se sabe que precisa investir, que precisa gastar, é meio inevitável no cenário do futebol, mas hoje, nesses moldes, está praticamente descartada qualquer chegada do Rony ao Parque São Jorge, ao CT Dr. Joaquim Grava, né, o Química Arena. Houve sim um interesse, houve sim uma aproximação, o Corinthians foi buscar informações, fez um contato com o staff dele, com o Atlético Mineiro, mas hoje está fora do patamar de possibilidade do Corinthians. Talvez se fosse um empréstimo de preferência sem taxa de pagamento por esse empréstimo, o negócio ele poderia ser viabilizado, mas hoje o Corinthians está mais longe do que perto de contar com o reforço de Rony, lógico, sempre destacando, Rony se enquadra também numa necessidade na percepção do técnico Dorival Júnior e comissão técnica para o time do Corinthians. O Corinthians continua de olho em nomes que poderiam agregar no setor de ataque, mas hoje não tem nada avançado em relação à chegada de Rony. Inclusive, quero saber a opinião de vocês. Eu vi muitas críticas, só de ter surgido esse nome do Rony próximo ao Corinthians, eu vi muitas críticas de torcedores. Então deixem aqui nos comentários se vocês são contra, a favor, uma possível chegada do Rony. Se são contra, tem a ver com o fato dele ter uma história com o Palmeiras, ou vocês são contra porque entendem que ele não vai agregar, enfim, tecnicamente, né, em termos de realmente potencializar esse grupo do Corinthians?
Show de bola? Alisson, a situação é a seguinte, vocês sabem, já está tudo muito bem encaminhado, contrato de empréstimo, 1,5 milhão, o Corinthians pagando ao São Paulo, só que 1 milhão tem que ser no famoso Pix. Nada mal receber um Pix de 1 milhão, né? Fato é que o São Paulo ainda não recebeu, então o Corinthians ainda não formalizou a contratação do Alisson. A gente sabe, é um pedido do técnico Dorival Júnior, quer contar com o jogador. No momento que apaga a luz, estamos aqui em fim de festa no estádio, mas quem sabe faz ao vivo, continuamos, a iluminação dos refletores continua me ajudando. Fato é que o Corinthians ainda não pagou. No momento que pagar, aí sim o contrato de empréstimo ele vai ser finalizado e também ficamos de olho para entender quando o técnico Dorival Júnior vai poder contar com o Alisson que não disputa o Campeonato Paulista. Chegue quando chegar, ele não pode ser inscrito por outro clube, de acordo com o regulamento da competição. Já foi inscrito pelo São Paulo, com isso não pode ser inscrito e utilizado pelo Corinthians. Ficaria à disposição aí para Libertadores da América, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mas no Paulista, Alisson de toda forma já está fora. Mais negócios. João Pedro Tchoca, negociação já formalizada, já finalizada, se despediu, esteve relacionado aqui para o jogo contra o Velo Clube, não entrou em campo, mas essa já foi a despedida do zagueiro formado nas categorias de base do Corinthians, foi por um empréstimo ao Torino da Itália. 1,5 milhão de euros a taxa de empréstimo, então mais ou menos 9 milhões de reais para o Corinthians. Fora isso, se ele alcançar uma meta de 10 jogos atuando por 45 minutos, a compra ela vai ser efetivada pelo valor de 4,5 milhões de euros. Então vai totalizar 4,5 mais 1,5, 6 milhões de euros e caso ele bata metas pré-estipuladas no contrato, o Corinthians pode levar mais 1 milhão de euros. Então, daria 7 milhões de euros. Se vocês forem pensar, o Murilo, que já estava mais em alta no Corinthians, ele foi vendido por 12 milhões de euros. O Tchoca, ele sai com um status inferior ao do Murilo, certo? Estamos falando da mesma posição, mas um status inferior. Então, 7 milhões não é um mau valor para o Corinthians, que a gente sabe precisa, de fato, de dinheiro, precisa que entre, né, valores para o clube se organizar e também pensar em outras negociações. Então, o Tchoca já se despediu, não faz mais parte do Corinthians, esse contrato é só até o meio do ano de empréstimo, ou seja, essa meta de 10 jogos atuando por pelo menos 45 minutos, ela também tem que ser batida até o meio do ano, que para nós é metade da temporada, mas lá na Europa é final da temporada. Fora isso, o Corinthians também vai ficar com 12% de mais-valia. Por exemplo, o Torino está comprando, se comprar, né, finalizar tudo por 7 milhões de euros. Se o Torino futuramente vender o Tchoca por 10, o Corinthians fica com 12% dos 3% dos 3 milhões de lucro. Faz sentido? Vendeu por 7, o Torino vende por 10, então são 3 milhões de lucro, o Corinthians fica com 12% disso, 360 mil reais, não chega a ser uma grande quantia, mas já é um salário de muitos deles. Agora, entender se o Corinthians vai atrás de outro zagueiro ou se vai acreditar e investir mais no Iago, que é um jogador de 16 anos, disputou a copinha pelo clube, né? Então o Dorival até foi perguntado sobre isso na coletiva e falou especialmente sobre a participação dele nessa negociação do Tchoca. A gente sabia que já estava muito bem encaminhado, mas que dependia de um aval do Dorival, no sentido de quero contar com o jogador ou não quero, pode negociar. Bom, no aspecto defensivo, a gente sabe que o Corinthians tem como prioridade um lateral esquerdo. A negociação com o Andileri está congelada, porque o Andileri não respondeu à última proposta feita pelo Corinthians. Não é que ele negou, ele não respondeu. Então o Corinthians está de olho em outros possíveis laterais esquerdo, entende que precisa ter mais um jogador para essa posição. Nesse momento tem Matheus Bidu e também Hugo, inclusive que foi titular hoje diante do Velo Clube. Martínez é esperado nessa semana, tá uma novela isso, né? Eu perguntei para o técnico Dorival Júnior, porque assim, são problemas burocráticos. O Martínez não está conseguindo voltar, não é por culpa dele, é por culpa de uma demora do sistema interno da Venezuela para emitir um novo passaporte, certo? Mas se é isso, por que a situação causa um desconforto no Corinthians? O Dorival respondeu.
E se tu me permites, Dorival, quando o torcedor ele fica sabendo da situação envolvendo o Martínez, ele sabe que há um problema burocrático. E se há um problema burocrático que envolve até mesmo o governo da Venezuela, não está nas mãos do Martínez, ao que tudo indica, voltar ao Corinthians. Ainda assim, tu mesmo já expuseste nas coletivas um desconforto com a situação. Se não depende só do jogador estar aqui à tua disposição, por que causa um desconforto ele não ter voltado ainda da Venezuela? Obrigada. Não causa desconforto. Eu acho que era uma situação que já poderia ter sido resolvida anteriormente, apenas isso. Acabou calhando de uma situação inusitada, inesperada e dificultando o retorno dele. Eu não tenho problemas nenhum com ele. Eu apenas acho que foi uma situação que, de repente, poderia ter sido resolvida de uma outra forma. Show de bola, tentei dar uma resumida nos negócios mais latentes aí do Corinthians. Quarta-feira tem estreia contra o Bahia no Campeonato Brasileiro. Provavelmente Memphis já ficando à disposição do técnico Dorival Júnior, mas mais pra frente a gente volta pra falar sobre. Chegou até aqui e não tá inscrito ainda, te inscreve. Se curtiu o vídeo, deixa teu like. Se curtiu muito ou se entendeu que faz sentido, manda pra alguém que ajuda bastante. Beijo, tchau, tchau.